E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os dois medidores aí, os melhores para o off-grid, os mais utilizados. São os medidores watímetro, amperímetro, com outras leituras, tanto o DC quanto o AC. Estamos falando aí do KWS DC200, esse modelo aqui que a gente utiliza para monitorar tensão e corrente vindas aí das strings dos painéis solares, que vem aí a tensão e corrente DC, e temos aí o KWS-AC 300, que é para monitorar a saída AC do nosso sistema, a saída dos inversores. Vejam aqui que de tamanho e de design praticamente são iguais, só modifica aqui a nomenclatura do AC é o KWS-AC 300 e o DC KWS-DC 200 e algumas formas aí da ligação. Vamos falar desse primeiro aqui do AC, que a corrente dele, apesar do modelo ser AC 300, ele vai monitorar aí correntes, vai medir a corrente até 100 amperes de corrente alternada AC. E como é que ele vai fazer isso? Através desse sensor aqui, toroide, que a gente vai ligar nesse watímetro. Aqui atrás dele vai ter a ligação que a gente vai ligar o sensor. Você vai colocar aí em uma das saídas do inversor, um dos fios da saída do inversor, e ele vai monitorar a saída de corrente através desse toroide. Tem alguns modelos aí que é o toroide já fechado, que você vai ter que desmontar o fio para passar por dentro dele, e esse aqui que é o que eu mais gosto, porque ele aqui você tem uma trava, você consegue abrir ele e transpassar o fio. Deixa eu tirar só essa travinha aqui. Coloca, abrir com a chave aqui, ó. Levantou, você coloca aqui o fio e ó, trava. E aí você vai fazer o monitoramento da corrente que passa por esse sistema. E com isso você vai verificar a corrente, a potência em watts, porque ele já faz o cálculo, vai medir a tensão, porque ele também tem duas entradas aí que vai ficar em paralelo com a saída do inversor, e os fios aqui do sensor vai estar ligado aqui, vai passar em um dos fios da saída para monitorar a corrente. Com isso ele calcula tudo: tensão, potência em watts, a corrente, e também vem com sensor de temperatura. Você pode levar esse sensor aqui ou na carcaça do seu inversor ou em alguma outra coisa que você queira estar aferindo a temperatura, ou até mesmo para medir a temperatura ambiente. Basta plugar aqui nele, tem o local certinho, você conecta aqui e já está também aferindo a temperatura. A caixinha dele aqui é bem simples, vem também um manual ensinando a fazer todas essas ligações. Não vou falar sobre isso agora, apesar de já ter praticamente falado como é a ligação, mas ele vem um manual completinho desse modelo ensinando. Já esse aqui, o KWS DC200, ele é para 100 amperes, medição de corrente de até 100 amperes. E aí você vai escolher o modelo. A tensão de leitura é até 200 volts, porque ele não precisa de mais. Você vai estar medindo aí ou a tensão, a corrente vindo aí do seu banco de baterias, até 100 amperes indo para o seu inversor, ou para fazer um monitoramento aí da tensão, da corrente, da potência em watts que está vindo das suas strings para o controlador de carga e depois para o seu banco de baterias. Eu gosto muito desse e vou instalar no meu sistema. Vou fazer um monitoramento das strings. Vou montar aqui, em breve vou estar fazendo aí a montagem de outras strings em outro local, e aí eu vou fazer o monitoramento individual das strings. Uma string, por exemplo, de 4 placas de 160 watts, vou colocar um medidor desse. A outra string com mais 4 placas aí de 160 ou 150 watts, vou colocar outro desse. E na saída deles eu vou estar fazendo a associação. Porém, eu vou ter a medida aí da corrente, da potência, da tensão de cada string individual. E é muito importante para você ter aí, independente do controlador de carga, a medição real das suas strings. E também você pode utilizar na saída aí da bateria para o seu inversor, lembrando que correntes até 100 amperes. E a ligação vai ser mais ou menos parecida. Ele tem um manual com todas as opções de ligação. O visor dele é colorido, que nem vocês podem verificar na foto aqui. Vai ter a temperatura, a tensão, a corrente, a potência em watts, o tempo de operação,
tudo. E o consumo acumulado. Bom, ele ainda também diz, você consumiu desde a hora que você ligou até a hora que você vai resetar, ele diz a potência em watts, kilowatts, consumido durante um determinado tempo. Que aí você que vai estar monitorando e resetando quando quiser. E isso, tanto o DC quanto o AC, faz esse tipo de monitoramento. E a ligação do DC também é simples, porém, ao invés de ser o toroide, vai ser interrompida aí um fio, geralmente o negativo, da sua string, e vai vir lá, por exemplo, aqui as strings, as plaquinhas. Aí um fio positivo vai passar direto e o fio negativo vai entrar aqui nesse resistor shunt para o sistema. O positivo aqui vai passar direto. A gente interrompe através desse shunt. O sensor vai ligar aqui, um num lado do shunt e o outro no outro. Vai aqui para o medidor, o vatímetrozinho. Vai ser bem simples. O outro conector vai ser o de alimentação do vatímetro. Ele precisa dessa tensão para ligar. Vamos encaixar direito. Ele precisa dessa tensão aqui para funcionar. E qual a tensão de funcionamento desse vatímetro amperímetro DC aqui? Veja, ele faz leitura até 200 volts. Então, você pode ligar em qualquer string até 200 volts que ele vai fazer a leitura normal. Porém, para alimentar, para ligar ele, você deve fazer uma alimentação dele de tensões até 120 volts, o que é muito alto. Você pode trabalhar aqui com tensão a partir de 8 volts ou menos, com pouca tensão, ele já liga até 120 volts. Você, dependendo da tensão da sua string, você pode alimentar ele com a própria tensão da string. Agora você só não vai deixar passar mais do que 120 volts para alimentar ele. Para leitura, ele lê até mais de 200. Agora, para alimentação, de 8 a 120 volts. Qualquer até a saída load do controlador, 8 volts até 120 volts. Você pode escolher inúmeras fontes de alimentação para ligar esse vatímetro. A própria string, se não passar de 120 volts. Se sua string for aí de até 200 volts, você não pode alimentar ele com a própria string, porque senão você vai danificar. E aí você pode usar um step down apropriado para isso, ou puxar uma alimentaçãozinha dele aí da saída load do seu controlador de carga. Esses vatímetros são excelentes. Considero aí muito bom pela quantidade de informações que ele dá e pela precisão. Já utilizei um vatímetro desse outro, de outro modelo. Ainda fiquei quase 1 ano e meio, depois ele deu um probleminha. Estou utilizando esses aqui há um bom tempo. Estou comprando mais esses aqui para acrescentar no meu sistema, porque gosto muito do monitoramento. Eu vou deixar aqui o link tanto do DC quanto do AC aí na descrição do vídeo. E depois vou fazer alguns vídeos, como já tem alguns no canal, sobre a ligação deles, mas vou fazer outros mostrando, quando eu for montar agora, a montagem do DC e a montagem do AC no novo sistema que eu estou montando.